Olá, bom dia, tudo bem? No domingo a gente teve oportunidade de visitar os comentários e as mensagens que eu recebi por WhatsApp e teve um tema que discutia basicamente o seguinte: a ficção de hoje é a realidade do futuro. Só que isso não pode ficar como uma frase de efeito. Isso tem muita relevância. Isso não pode ser uma teoria, não pode ser simplesmente uma frase de efeito. O que é que vocês imaginam quando ouvem alguma coisa dessa maneira? A gente pensa que é relacionado à tecnologia. Nada disso. Nada disso. Eu costumo dizer o seguinte, que as coisas existem na nossa vida oriundas de duas únicas fontes. Ou elas vêm da natura, a natureza que proporciona, ou elas vêm da cultura. Não existe nada que participe do nosso dia a dia que não venha dessas duas fontes. No âmago, vem dessas duas únicas fontes, ou seja, da natura e da cultura. E a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Tudo aquilo que não existe na natureza e foi feito pelo homem é cultura. Educação. Educação é um pedaço pequeno, importante, relevante, mas é pequeno dentro da cultura. Possui o seu papel. Educação possui um papel. Importante? Sim. Mas é tudo em relação à cultura? Não. E nós possuímos essa inversão de valores. Ou seja, a cultura é que abarca todas as coisas feitas pelos homens das diversas etnias, das diversas culturas. Por que é que eu estou falando isso? Eu tive a primeira vez em Milão, na Itália, e eu visitei a catedral. Vamos ver se talvez o áudio tenha ficado ruim. Eu visitei a catedral do Duomo, em Milão. E nessa visita eu fiquei abismado, porque cada dobradiça dessa catedral é uma obra de arte. Tem a arte macro, que você vislumbra, que é uma coisa gigantesca, bonito, de um período específico da história da arte que eu não sei precisar. Minha paixão por arte não me levou a ter conhecimento do tema dentro dessa profundidade, mas é de encantar quem visita. E quando você vai observar o detalhe, aquele detalhe é uma obra de arte. A dobradiça da porta é uma obra de arte. Então, eu quando voltei para o Brasil, eu voltei pensando assim, poxa, no Brasil nós não temos nada parecido com isso. Caramba, que civilização foi aquela que eu acabei de visitar? Que povo foi esse que eu acabei de conhecer? Que cultura rica e precursora de uma série de coisas que existe no mundo hoje, eu acabei de conhecer. Só que um mês depois disso, remoendo, e eu viajando pelo Brasil, naquela época eu pegava de 120 a 150 voos por ano. 120 a 150 voos por ano. Então eu visitava o Brasil no meu dia a dia. A ficha caiu. Eu falei, caramba, em 500 anos, o povo brasileiro fez o Brasil. Nós fizemos o Brasil. Nós fizemos São Paulo, nós fizemos Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, todo o interior, Brasília, mais as capitais do Nordeste, compramos o Acre. Eu falei, caramba, nós temos valor. Nosso povo tem muito valor. E alguém sonhou isso no passado. E eu também costumo dizer o seguinte, que se os seus pés estão no chão
e a sua cabeça está na lua, tá tudo no lugar certo. Você tem que sonhar mesmo. Você tem que sonhar. Agora, o que é que as pessoas costumam rotular? Oh, sonha demais. Negativo. Negativo. Tem pessoas que são mais sonhadoras que outras, mas tem muita gente que sonha e realiza. E essa mesa que está aqui, essa cadeira que está aqui, e esse telefone que eu estou usando, alguém sonhou com ele um dia. Isso foi o sonho de alguém. Do sonho foi para o papel. Do papel foi... É porque essa mesa aqui, sem papel, só se o cara tiver 50 anos de experiência para fazer. Se eu for fazer uma mesa como essa aqui, sem papel, que é de pau, eu preciso aqui pau, serrote, martelo, que mais? E força. Eu garanto para você que eu não faço a mesa. Se eu tiver tudo isso, eu chamei de pau, né? Porque é pau mesmo. Se eu tiver a madeira, o serrote, o martelo e os pregos, eu te garanto que eu não faço uma mesa dessa. Se tiver uma planta, se tiver um desenho com medidas me orientando, aí eu faço. Aí eu faço. Se a gente vai ter uma refeição de domingo em cima dela, é outros 500. Então, quando você tiver contato com os seus sonhos, com a ficção, não é? Com a coisa fictícia, que são os seus sonhos, não desacredite deles. Não imagine que seja possível. Ah, será que é possível? Ah, será que isso... Não tem nada inatingível, não. Não tem nada inatingível. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você esteja preparado. Se você estiver preparado para fazer, você vai fazer. Se você se preparar previamente, vai fazer. E os desafios na vida profissional, na sua carreira, eles vão acontecer e você vai achar que você não está preparado e enfrenta os seus medos. Tenha os medos, mas enfrenta. Enfrenta eles, por quê? Porque se alguém está te dando aquela oportunidade, muito provavelmente ela percebe você melhor do que você mesmo se percebe. Então, aproveita a oportunidade, agarra a oportunidade, acredita nos seus sonhos, sonhe, construa os seus sonhos, torne os seus sonhos realidade. Por quê? Porque nós fizemos o Brasil e não foi sonhando. Pode ter certeza que não ficamos só como sonhadores. Não, foi arregaçando as mangas, com a contribuição de muita gente, contribuição de toda... de 500 anos, de diversas gerações, é que a gente foi construindo o Brasil. Então, essa é a minha mensagem para você. Se você é um sonhador, seja bem-vindo ao time. Um grande abraço e bons negócios.